Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou abordar um pouquinho sobre o sofrimento humano, né? Todo mundo quer ser feliz, mas a maioria das pessoas sofre e muito, né? Hoje é muito comum a depressão, a ansiedade e muitos outros transtornos. E é claro que dentro da área da psicologia é muito amplo, né? Falar sobre determinados transtornos de forma específica, uma gama de conhecimento muito extensa, muito vasta, e nós temos diversos teóricos que abordam de formas diferentes. O que eu vou falar aqui hoje é sobre uma forma mais geral, tá? Então, assim, obviamente, as pessoas, elas passam pelos transtornos mentais e emocionais, pelo sofrimento, pela dor humana, e está relacionado também, assim, ao seu histórico de vida, ao contexto familiar, à questão genética, porque, como eu já disse em outros vídeos, nós também herdamos algumas emoções. Por exemplo, uma mulher grávida que passa por algum trauma, esse bebê ele pode receber essas informações dessas emoções, e ele pode então receber, como também pode não receber. Então é tudo muito amplo, muito complexo, né? Teríamos que avaliar caso a caso, pessoa por pessoa, de forma individual. Mas isso não exclui as informações gerais que servem para todos os seres, porque o complexo psíquico, né, o nosso funcionamento psíquico, ele é mais ou menos semelhante. As nossas estruturas internas psicológicas, apesar das formas, dos tipos de personalidade, apesar da construção que cada um teve, socialmente falando, a estrutura mais ou menos é semelhante. Por exemplo, nós temos a parte consciente e a parte inconsciente. E sobre essa parte do inconsciente, eu vou focar um pouquinho mais hoje. Vocês já devem ter ouvido falar que boa parte da nossa vida é direcionada pelo nosso inconsciente. Se não, eu vou dar um exemplo. Quando uma pessoa está dirigindo um carro, no comecinho, a pessoa, quando está aprendendo, ela vai conscientemente mudando as marchas, olha a seta, ela presta bastante atenção no que ela está fazendo, ou seja, a atenção dela está direcionada para o que ela está fazendo. Com o passar do tempo, dirigir se torna uma atividade mecânica, ou seja, a pessoa dirige e quando vê já chegou no lugar. A pessoa às vezes nem sabe por onde passou, o que aconteceu, como ela chegou ali. Por quê? É o nosso inconsciente já agindo, tomando as rédeas ali das nossas ações, nós não prestamos mais atenção. Então, às vezes a gente fica ali viajando, pensando em outras coisas e não está focado na atividade que está fazendo. Então, boa parte das nossas atividades, do nosso funcionalismo, que a gente faz durante um dia, é regido por esse inconsciente. E as nossas emoções também são assim, elas são operadas de forma, muitas vezes, inconsciente, mecânicas. Por que mecânica? Porque, pensa bem, uma máquina, ela tá ali programada para reagir daquela forma. Assim também é o nosso psiquismo. Então, por exemplo, uma pessoa ofende a outra. Como que aquele inconsciente, aquele complexo psíquico está programado para reagir? Na maioria das vezes, né, dependendo ali da educação, do que tem dentro da pessoa, de como é o autocontrole, etc. Mas na maioria das vezes vai gerar um desconforto na pessoa. E aí cada um vai reagir de uma forma, mas quem vai operar, geralmente, quem opera é o inconsciente. Então, às vezes, a pessoa de imediato já responde, já instintivamente já responde àquela ofensa e provavelmente responde de forma ofensiva também. Então, esses são exemplos para que vocês possam entender como nós somos operados de forma mecânica e inconsciente. E o nosso sofrimento, e agora vamos falar sobre o sofrimento, o nosso sofrimento, ele também é operado de forma inconsciente, involuntária, porque quem que gosta de sofrer? Quem que conscientemente fala, não, eu venho cá que eu quero sofrer? Tem muita gente que gosta, às vezes, de um vitimismo, mas até o vitimismo ele é alimentado também pelo nosso inconsciente. E nós precisamos aprender a transformar essas formas mecânicas inconscientes de reagir de forma comportamental ou emocional
de forma mais consciente, né? Para quê? Para que a gente tenha menos sofrimento, para que a gente seja mais feliz, que a gente tenha mais qualidade de vida, para que a gente tenha relações mais harmoniosas, tanto com os outros quanto conosco mesmos, né? Então, assim, como que a pessoa vai fazer para ela se tornar mais consciente, mais lúcida, minimizar o seu sofrimento? Então, o primeiro passo é a pessoa se conhecer, perceber que ela reage dessa forma. E é interessante porque muita gente às vezes quer que as transformações elas sejam muito rápidas e imediatas. E não é o que acontece. Imagine você, uma pessoa de 30 anos de idade, que foi operada a vida inteira pelo seu inconsciente, que não aprendeu a agir de forma consciente, lúcida, clara. Essa pessoa, ela vai conseguir da noite pro dia? Claro que não. Ela precisa refazer todo o seu processo, a sua caminhada. Então, dia após dia, ela vai alimentando essa consciência, a clareza, a atenção. A atenção a quê? A atenção ao que opera dentro, às emoções, aos pensamentos e a todas essas formas de se relacionar com ela mesma e com o mundo, com as pessoas. Então, como que esse processo vai acontecendo? Ele vai acontecendo de forma gradativa. A pessoa precisa ter constância. Então, ela precisa começar a se conhecer, a conhecer os seus mecanismos internos. O processo de conhecer a si mesmo é um processo que, como eu disse, leva tempo, leva dedicação, porque a pessoa precisa se dedicar constantemente a se avaliar, a observar o que está passando pelos seus pensamentos, suas emoções, e devagarzinho ela vai conseguindo minimizar o seu sofrimento, fazendo as mudanças necessárias que ela precisa, para ao invés de reagir de forma inconsciente, instintiva, agir de forma mais clara, às vezes até mais racional. Às vezes a pessoa não é muito racional, ela é mais emotiva, mas ela pode usar as emoções mais superiores, emoções melhores para resolver os problemas. Então, independente do tipo de personalidade que a pessoa tenha, independente das características individuais, do histórico que essa pessoa teve para chegar até aqui, o caminho para começar essa transformação é esse, é conhecendo, é entendendo como ela funciona, como ela opera, o que lhe faz mal. Então, a pessoa que sofre, ela sente instintivamente essa dor, esse sofrimento, ela não consegue sair, ela fica enroscada nesse sofrimento, totalmente identificada e mergulhada dentro do sofrimento. Então, a pessoa primeiro ela precisa começar a entender esse sofrimento. Muitas vezes é importante a pessoa fazer terapia, algum tipo de terapia, seja com psicólogo, psiquiatra ou qualquer outro tipo de terapeuta que lhe ajude realmente, de fato, desde que seja competente, que realmente lhe ajude, de fato, a começar a entender, a compreender isso, a compreender de onde vem esse sofrimento, quais as raízes. E aí a pessoa começando a entender, ela vai começando a elaborar esses sentimentos, essas emoções, vai começando a ter mais aceitação. Primeiro passo, é importantíssimo aceitar essa condição humana, olhar com carinho e não ter essa repulsa, eu não quero isso. Ou muitas vezes, como eu sofro, como eu sou coitado. Tudo isso precisa ser desidentificado. Em outros vídeos eu vou trazer mais profundamente o que é isso de desidentificar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e eu preciso trazer com detalhes, com uma riqueza de detalhes, com exemplos, para que as pessoas consigam entender o que é não identificar-se com uma emoção, para que a partir dessa não identificação ocorra esse processo de conscientização e estar mais consciente e não ser operado de forma inconsciente e mecânica por esses elementos, por esse sofrimento, por essa dor e etc. Eu espero que tenha ficado claro esse vídeo. Qualquer dúvida, podem me escrever, façam perguntas, não fiquem com dúvidas de como fazer esse processo, porque as pessoas muitas vezes se frustram no meio do caminho, no meio do processo, porque às vezes ficou alguma coisa sem compreender, não virou a chave ainda para a pessoa de como fazer essa transmutação, como mutar essas emoções, como aceitar essas emoções, como fazer isso, tá bem? Então podem me escrever, façam perguntas e esse será o nosso diálogo para que as pessoas consigam se entender,
se aceitar como elas são, para partir daí elas poderem realizar transformações de forma consciente, direcionada, para que adquiram mais harmonia, mais qualidade de vida, mais alegria em viver, tá bem? Um abraço a todos e agradeço a atenção.